E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Tava aqui pensando como trabalhar, né? Várias formas de se trabalhar a questão de introdução aos números com os pequenos. Para muitos é um desafio, né? E para muitos também o como abordar essa temática é um tanto quanto complicada, mas né, olha só que interessante, se a gente parar para pensar, né, a questão de números surgiu da ideia justamente de agrupamentos. Então, quando a gente fala de agrupamentos, nós estamos falando de números. E aí a gente vai ter os números em suas mais diversas formas de se agrupar. A começar, né, pela unidade, pela dezena, pela centena, pela unidade de milhar, unidade de milhão e assim por diante. Só que quando a gente vai começar a falar sobre isso, a gente esbarra em várias dificuldades, porque trazer essa ideia um tanto quanto abstrata no primeiro momento para as crianças se torna algo um tanto quanto desafiador. Mas olha só que interessante, né? Até andando aqui, eu pensei num exemplo, né, com objetos, na verdade, que tá no nosso dia a dia e a gente às vezes nem se dá conta. Então, por exemplo, se a gente parte da ideia de que o agrupar vai nos fazer entender a compreensão de números, então olha só, se a gente pegar aqui algumas pedrinhas, gente, que a gente encontra aí comumente, ó, eu tenho aqui algumas pedrinhas, certo? Isso aí a gente anda chutando todos os dias, a todo momento. Então essas pedrinhas, vocês podem observar que elas têm características parecidas pela questão da cor, a questão também do tamanho, são quase que, né, praticamente de tamanhos ali semelhantes. Então, o que a gente pode fazer com essas pedrinhas? Justamente começar a introduzir com a criança a ideia de agrupamento. Então, se eu pegar essas pedrinhas e agrupá-las, então olha só quantas pedrinhas eu vou ter aqui, né? Eu já separei aqui, mas se a gente contar, né, tendo o entendimento óbvio, a gente já vai ver que tem 10 pedrinhas ali de maneiras semelhantes, certo? Só que olha só, o aluno ou a criança, ela não vai no primeiro momento entender, né, que é uma dezena, o que é uma unidade, mas a ideia de agrupamento já vai ficar mais fácil para ela. Então a gente pode falar, olha só, né, para uma criança, juntando essa quantidade aqui de pedrinhas, a gente pode transformar essa quantidade aqui de pedrinhas em uma outra pedra com uma característica diferente daquelas anteriores, como essa daqui, ó, certo? Que é uma pedra que, na verdade, de barro, né, um pedaço de tijolo, só que se a gente analisar, ela tem características diferentes das pedrinhas anteriores. Então, o que a gente pode passar para a criança? A cada grupo de pedrinhas daquele ali, que são formados por 10 pedrinhas simples, que a gente pisa e chuta todo dia, a gente pode juntar e trocá-las por uma pedra de tijolo, de barro desse tipo. Então, quando o aluno ele fizer uma associação, quando a criança ela fizer uma associação, ela vai saber que uma pedra dessa de barro representa, na verdade, 10 daquelas ali pequenas. Então, ela já vai começar a ter um entendimento do que é o conceito de dezena, o que é o conceito de agrupamento e começar a ser introduzido a questão de números para ela. Ao invés de chegar já jogando a ideia de unidade, dezena, centena e por aí vai, então, em pequenos passos, como exemplos simples como esse que eu acabei de dar, pode ser uma deixa, né, para que a criança possa começar a entender a ideia de agrupamentos e a ideia de números. Então, por exemplo, para fechar esse vídeo, quando a criança vê uma pedra dessa, mais 5 pedrinhas dessas daqui pequenininha, então ela vai saber que na verdade ela tem aquela ali representada pela pedra de barro, que significa 10, e ela vai juntar com essas outras 3, certo? E aí se eu coloco 2 pedrinhas de barro, ela já vai ter o entendimento de que ali
há na verdade duas quantidades dessas pedrinhas menores que estavam separadas de 10 em 10. Então, é uma dica bem simples, mas que funciona e que vai servir para começar a introduzir o conceito de números aí para os seus pequenos, beleza? Forte abraço aí e até o próximo vídeo.